Boas notícias nesta terça-feira. A torcida do Vasco terá direito a mais de 3.000 ingressos para o jogo diante do CSA em Maceió pela Copa do Brasil. Já vamos até Alagoas. O CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeu, revela que o clube está contratando um diretor executivo para o futebol. Contratações não irão acontecer na atual janela. Durante o período de parada para o Mundial, o Vasco dará férias aos jogadores. Presidente Pedrinho entrega um mimo para o atacante Richarlison da seleção brasileira. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada! O tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil é o CSA, que ontem venceu o São Raimundo pelo placar de 3-1. CSA está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas eliminou na Copa do Brasil o Grêmio, marcando 3 gols. Na fase anterior, derrotou a Tuna Luso, marcando 5 gols. E na primeira fase, derrotou o Boa Vista, ganhando por 2-0. Ou seja, CSA tem um ataque poderoso. É um clube que está na terceira divisão, que tem como objetivo ficar entre os 8 melhores para avançar para a próxima fase. Nesse momento, o CSA é o 6º colocado. E atenção, o confronto contra o CSA vai acontecer no final de julho. O clube alagoano vai continuar jogando até lá. O Vasco, não. Pelo contrário, o Vasco terá um período de férias. Vamos ouvir o Carlos Amodeu. É importante, o CEO da Vasco SAF, ele vai falar sobre férias, contratações e a vinda de um novo diretor executivo para o nosso futebol. Essa janela é uma janela excepcional, uma janela para a Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter uma parada da Copa do Mundo de Clubes a partir do dia 12, então a gente só tem mais um jogo a partir do dia 12, depois reabre a janela para fins de registro no dia 10 de julho, ali na frente. Então, o que nós estamos planejando? Nós estamos finalizando o processo de contratação do novo executivo, isso é um aspecto muito importante. Ao longo dessa semana, a gente deve finalizar o processo da contratação do novo executivo, que será o responsável pelo departamento de futebol como um todo e portanto, pelas contratações e pelas movimentações de mercado nessa janela, porque a gente vai ter atletas que deixam o clube, atletas que chegam para o clube, o que é natural nesse momento. Nessa janela agora, nós vamos jogar no dia 12, depois os atletas vão ter cerca de 10 dias de folga, até por conta da legislação, a gente precisa ter esse processo, então nós não estamos neste momento, nessa janela do dia 2 ao dia 10, com pressa para fazermos contratação, até porque nós vamos ter até o dia 21 de folga dos atletas. Então, nosso objetivo é, a partir do dia 21, já termos movimentações no mercado, para que aí sim os atletas possam chegar junto com o atual elenco, possam se preparar durante todo o período da preparação e sejam registrados a partir do dia 10 para poder jogar no dia 12 ou dia 13 contra o Botafogo na nossa retomada do campeonato. Quero o seu comentário. Deixa aqui. Eu preciso te ouvir. Deixa eu retomar para o jogo lá em Maceió. O Arner Oliveira, da Rádio Gazeta, traz informações importantes para você, torcedor vascaíno. Alô, Barão, um abraço para você, querido. Repercutiu muito bem, né? A vinda do Vasco da Gama para o jogo aqui em Maceió. Vasco é um time de camisa, Vasco é um carioca, é um time que tem muita tradição também no futebol aqui do Nordeste, tem um bom número de torcedores. Aliás, para esse jogo em casa, no jogo do CSA, deve dar uma reserva aí entre 3.000 e 3.200 ingressos para a torcida. Lógico, quando tiver um pouquinho mais próximo é que a gente vai saber, até por conta de algumas reformas que estão acontecendo no estádio Rei Pelé, a principal praça de esporte
que o Vasco já jogou. É bom só lembrar uma coisa, ô Baran, nos jogos em 92, aqui em Maceió, partida contra o Vasco da Gama pelas oitavas de final da Copa do Brasil, não aconteceu no Rei Pelé, estava em reforma. O jogo aconteceu no antigo, que hoje não existe mais, o estádio da Pajuçara, de propriedade do CRB, era o estádio Severiano Gomes Filho. E lá na Pajuçara, o primeiro jogo teve um placar de 3-3, em 92. Mas no jogo de volta em São Januário, deu CSA ganhando pelo placar de 1-0, gol do Dago. Aliás, em uma das viagens nossas, né, de cobertura com a seleção brasileira, encontrávamos inclusive o Edmundo, que participou também daquele momento. E ele lamentava muito, né, aquele chute do Dago fazendo o gol único da vitória. Mas são histórias do futebol, história do Vasco aqui em Maceió, que de certa forma é uma grande atração para o público aqui de Alagoas na próxima etapa da Copa do Brasil. Um abraço, meu querido Leonardo Baran. Sobre Dimitri Payet, eu sei que você acompanhou desde ontem trechos do que disse Carlos Amodeu em relação ao atacante francês. Agora ele fala de maneira mais completa e é importante você ficar atualizado. O contrato do Payet ele encerra no dia 31 de 7. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar, inclusive, um eventual término antecipado de comum acordo do contrato do atleta, até porque nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do mês subsequente. O contrato dele vence 15 dias depois, né, da retomada da competição. Então a gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele, considerando toda a importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma. A importância que esse jogador tem não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem para o Vasco, para que a gente possa fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível. A relação com o atleta é, primeiro, de total profissionalismo do atleta em todos os momentos que ele esteve conosco no Vasco. É um atleta renomado mundialmente. É um atleta que neste ano teve uma minutagem menor do que poderia ter tido, tem todo um reconhecimento, vai ter sempre o nosso respeito e o nosso objetivo de buscar um término antecipado do contrato dele de comum acordo com os seus agentes, é por todo o respeito que esse atleta tem, não apenas dentro do Vasco, como no futebol mundial. As questões no departamento de futebol a gente vai avaliando e reavaliando semanalmente, cotidianamente, a gente vai reavaliando essas questões e nós chegamos à conclusão de que o melhor neste momento para o Vasco é que nós pudéssemos deixar o contrato dele terminar e buscássemos outras soluções para essa posição. E aí, eu também quero o seu comentário sobre a saída do Dimitri Payet. O presidente do Vasco, Pedrinho, entregou um mimo ao atacante Richarlison, que agradeceu através das redes sociais um kit do Vasco da Gama. É comum ver o Richarlison se manifestando com camisa do Vasco. Ele é vascaíno e acho que o Vasco está muito certo em cercar ali o Richarlison, que nesse momento volta a ficar super valorizado por estar servindo a seleção brasileira, mas o Vasco precisa estar cercando. Em o primeiro momento que o Richarlison decidir retornar ao Brasil, o Vasco precisa estar, atento para os movimentos futuros. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.